assim, é muita felicidade que eu estou sentindo nesse momento, minha família, meus filhos, é muito bom poder estar aqui de novo. Eu estou bem. Se quiser chegar ao microfone um pouquinho mais próximo. Para sim? Para perto de mim? Tá bom. Boa tarde, Fernando. Meu nome é André Luiz, canal Sentimento Incolor. Seja muito bem-vindo de volta. A minha pergunta você consegue identificar tudo que não funcionou no teu trabalho aqui em 2019, depois de tanto tempo, 3 anos depois, e nos seus outros trabalhos, e o que você faria diferente hoje, assumindo o Fluminense? Boa sorte e que seja a melhor temporada da sua vida. Muito obrigado, André, pela pergunta. Eu também espero que seja. Às vezes eu digo o que eu vou dizer para você. Às vezes tem perguntas que são simples de fazer e difíceis de serem respondidas. O que eu posso falar é que são 3 anos aí que eu estou me experimentando e treinando para poder voltar. Obviamente eu faria coisas diferentes, mas é difícil você falar assim, se eu fizesse isso, daria certo. Se eu pudesse fazer muita coisa diferente para o Fluminense ter ganho naquela oportunidade, eu teria feito muitas coisas diferentes. Eu posso te dizer que eu fiz tudo aquilo que eu podia, e talvez por isso também eu esteja voltando. Eu vou fazer tudo o que eu puder agora. Eu acho que hoje eu consigo fazer muito mais. Acho que o Fluminense também hoje me entrega muito mais que naquela época, que a gente era um Fluminense muito diferente de hoje. Depois que o Mário assumiu, as coisas só melhoraram. A gente era um período de 6 meses que eu estava aqui, 7 meses, a gente tinha 4, 5 meses de salário atrasado. E a gente conseguiu fazer com que o time competisse nas competições de mata-mata de uma maneira muito forte e teve pouco resultado no Brasileiro, mesmo jogando bem. Mas o que eu posso te garantir é que eu venho ainda com mais vontade que eu tinha naquela época, para entregar tudo aquilo que eu puder, com todo o meu sentimento, com a minha alma, para que o Fluminense possa, nesse ano, ter grandes resultados. Boa tarde, Fernando Diniz, Rainel do Mercado do Futebol. Diniz, o seu trabalho é muito conhecido por contar em explorar a capacidade humana dos jogadores e montar um sistema de jogo que proporcione um conforto para que os atletas joguem bem. Dentro de campo, seus times sempre chamam atenção por aglomerar muitos jogadores em volta da bola, para progredir através da troca de passes e por dar muita liberdade aos jogadores no ataque, algo conhecido como ataque funcional. Passados 3 anos da sua última passagem, como que vai ser o seu tato para apresentar o seu estilo de jogo aos jogadores que não estavam aqui em 2019, levando em conta que com o Abel Braga o time também era um time bem imóvel no ataque? E, se me permitir, o Fluminense tomou 9 gols nos últimos 6 jogos. Como você enxerga o que você enxerga como necessário para o Fluminense tomar menos gols, visto que suas equipes também são conhecidas por terem muita dificuldade em transição defensiva? E, desde já, boa sorte nessa volta do Fluminense. Não, muito obrigado. Começando pelo fim, a gente vai fazer todo o possível para que a equipe fique cada vez melhor nas transições defensivas, que seja uma equipe cada vez mais coesa. Aproveitar para dar parabéns por tudo que o Abel fez pelo Fluminense, pelo título recente que ele conquistou aqui com o clube, que foi um título extremamente importante para a torcida, e agradecer também a história que ele construiu aqui. E a minha abordagem com os jogadores, o que eu vou fazer, isso é o que eu faço sempre. Eu tenho muita facilidade de abordar os jogadores, tanto os mais experientes como os mais novos, para poder passar as minhas ideias de futebol. E mais do que isso, e vocês, é um tipo de fala que é recorrente, toda vez praticamente que eu tenho a oportunidade de dizer o que eu vou dizer. A prioridade do meu trabalho é um trabalho direcionado para os jogadores, para que eles se sintam bem, para que eles se sintam confiantes, e a gente vai estruturando a equipe para que isso aconteça. Se a gente tem um jogador confiante, com coragem para jogar e solidário, a tendência é que a gente tenha um time cada vez mais competitivo e com mais chance de ganhar os jogos. Diniz, boa tarde, Vitor Lessa, Rádio Globo CBN. Muito bom tê-lo de volta aqui, depois de praticamente 3 anos. E eu queria te perguntar em relação aos trabalhos anteriores. Você saiu daqui e comandou clubes grandes, né? São Paulo, Santos, Vasco. Acho que alguns não saíram como vocês esperavam, mas no São Paulo você teve um momento muito bom, chegou a liderar o Campeonato Brasileiro, mas talvez tenha sido vítima da própria expectativa que o seu time criou naquele momento. Então, como você vem repensando
depois dessas últimas passagens que você teve nesses grandes clubes, você repensou muita coisa em relação aos seus métodos de trabalho, às estratégias, a tentar não repetir os mesmos erros, porque tem sempre essa questão do desempenho versus resultado, né? Então, como você vem trabalhando ao longo desses últimos anos para tentar equilibrar esses aspectos? Obrigado. Obrigado, Lessa, por sua pergunta. Até me dá a chance de... Eu acho que a gente discute uma coisa que, na minha opinião, cria-se assim uma rivalidade, para mim, totalmente sem fundamento, que é rendimento com resultado. O rendimento simplesmente é uma coisa que te aproxima de ganhar. Quem tem mais rendimento vai ter mais chance de ganhar. Não quer dizer que vai ganhar. Mas você ter bom rendimento te aproxima das vitórias. É muito difícil pegar um time que tem pouco rendimento que é campeão. Geralmente os times que ganham títulos, eles têm bom rendimento também. Mas aí quando uma pessoa tem um rendimento bom e de repente não ganha as partidas, a gente questiona como se o rendimento render bem fosse uma coisa ruim. Isso é uma coisa assim meio ilógica, que a gente às vezes pergunta e fica no ar no mundo do futebol, mas que a discussão não deveria ser essa, na minha opinião. A discussão seria fazer assim, como é que a gente consegue agora ter resultado, que parece que é assim. Então, se a gente não tiver rendimento, logo a gente vai passar a ganhar. Não existe isso para mim. O time, para mim, tem que jogar cada vez melhor e ganhar. Agora, você fala assim, você tem que ganhar para não ter rendimento. É uma coisa assim, você fala assim, você vai trabalhar bem e você vai ter resultado ruim. Então, a gente vai trabalhar mal para ter bons resultados no mundo empresarial, no escritório de advocacia. Então, é uma coisa que, no mundo do futebol, essa discussão, acho que a gente tem que pensar melhor nisso, porque o que a gente controla... tem mais controle, de fato, é com o rendimento da equipe, como a equipe vai jogar, como a equipe vai se portar, como ela vai estar organizada no campo. Então, essas coisas a gente desvaloriza quase que totalmente quando, eventualmente, o resultado não vem. E não devia ser desvalorizado. E a gente acaba citando treinadores da Europa, quando vai lá, se pergunta por um cara europeu, qualquer um deles, ou por Klopp, ou por Guardiola, que isso é uma coisa que devia ser mais disseminada, para o futebol brasileiro melhorar. Quanto tempo você precisa? 1 ano? Coisa que eu ouvi lá em loco. 1 ano não dá para você fazer nada aqui. 1 ano é só para você conhecer o time. Aqui, em 1 semana, a gente já está julgando quem é bom, quem é ruim. Se perdeu 3, 4, 5 jogos, já acha que tem que mudar. Então, acho que essa discussão a gente tem que ser mais pertinente no futebol brasileiro. Respeitar o tempo e não achar que o resultado, que o rendimento da equipe, ele está conflitando com o resultado. A equipe tem que render bem e dar resultado. Tem que ter as duas coisas, na minha opinião. Diniz, prazer estar falando com você, Gabriel Amaral, do canal Raiz Tricolor. Quando você saiu aqui em 2019, você fez uma coletiva, e eu estava até reassistindo essa coletiva, você falou muito sobre que talvez o time até melhorasse o rendimento por causa da pressão que tinha em cima dos jogadores, que naquela época você atribuía talvez uma pressão maior pelo seu nome estar ali comandando, e é um fato... poucas pessoas, eu costumo até brincar que poucas pessoas não têm opinião sobre Fernando Diniz. O ame ou odeio. Dificilmente você vê alguém que fala, não sei muito. Como que você acha que, talvez, enfim, não sei se você já tem uma opinião diretamente sobre isso, vai ser a melhor forma de lidar com isso relacionado aos jogadores? Porque a gente vai entrar numa sessão de muitos jogos, são 9 jogos em maio, se eu não estou enganado. Você não vai ter muito tempo para trabalhar. Da outra vez que você assumiu aqui, você assumiu em janeiro. Então teve ali a pré-temporada. Como que você vai lidar com isso, além da parte tática, que você já falou um pouco, lidar com essa pressão dos jogadores que estão pressionados, estão numa situação difícil na Sul-Americana, tem a Copa do Brasil, o Brasileirão também já não teve um início bom. Como que você pretende lidar mentalmente com esses jogadores nessa pressão? E, rapidamente, é a primeira vez que você está repetindo um clube da Série A, né? Desde que você começou a assumir ali os clubes. O que você pretende, assim, o que é estar de novo para você? O que você pretende? Você tem a oportunidade de ver o seu trabalho em 2019 e não repetir, por mais que seja parecido, mas não repetir em 22? O que eu pretendo é ganhar muito mais do que eu ganhei em 2019, para ser bem objetivo, tá? E melhorar também o rendimento, melhorar todas as coisas que a gente fez. Mas a principal é ganhar mais partidas. E a outra pergunta que você falou foi em relação à... Então, a pressão é uma coisa assim, quem está no ambiente do futebol, você vive sob pressão o tempo todo. E a gente precisa ganhar jogo. O que diminui pressão é ganhar. Então, a gente precisa ganhar. E para ganhar, a gente precisa ter um foco muito grande das coisas que você faz e daquilo que você acredita.
Não adianta a gente olhar para fora para poder fazer dentro. A gente tem que saber dentro o que a gente está fazendo, ter convicção e seguir. Porque o torcedor tem todo o direito, e é isso para que serve o torcedor, para te aplaudir ou para te vaiar. Eu nunca reclamei de vaia de torcedor. Nunca, assim, porque o torcedor está lá para isso mesmo. E a gente tem que prestar um serviço de qualidade e entregar vitórias. Esse é o compromisso que a gente tem que ter. Repito, a gente tem que... A qualidade do trabalho, o bom rendimento do time aumenta a tua chance de ganhar. Ela não te garante. Não tem garantias no futebol, como não tem garantias de viver. Você pode cuidar da tua saúde, ser um cara magro, tomar um vinhozinho e comer carne branca e você tem um ataque cardíaco, essas coisas acontecem. A vida também é assim. E o futebol não é diferente da vida nesse sentido, muito pelo contrário. Até a imita. Então só que a gente tem que fazer as coisas de uma maneira coerente e tentar fazer o que é melhor para o clube sempre. E a gente vai tentar fazer o melhor para que o Fluminense consiga colher grandes frutos nesse ano. Diniz, boa tarde, bem-vindo de volta aí ao Fluminense. Rafael De Angeli, TV Globo. Você comentou, acho que foi na segunda resposta, sobre o que esse Fluminense hoje te oferece em comparação com aquele de 2019, uma estrutura muito melhor, e imagino que também até que você esmiuçasse um pouco isso, um elenco talvez muito mais qualificado também. Mas dentro de todos os trabalhos que você fez, especialmente de 2018 para cá, incluindo os times que disputaram primeira e segunda divisão, esse elenco, ele é comparável ou até superior ao elenco que você teve no São Paulo? Tipo assim, esse material que você tem à disposição, como é que você avalia ele dentro da sua carreira, do que você já teve à disposição para trabalhar? Eu não vou comparar elenco, tá? Eu não gosto de fazer isso. Quando eu pego um time, eu sempre acho que aqueles são os melhores jogadores. O que eu posso dizer é o seguinte, é que parece que sem eu chegar aqui, o Fluminense montou um time que tem bastante a minha cara. Porque eu estava listando ali, tem pelo menos 7 jogadores aqui no elenco que eu tentei levar para muitos times que eu trabalhei nesse período, desde quando eu saí daqui. E os jogadores não consegui levar, mas o Fluminense conseguiu trazer os jogadores. Então eu vou encontrar pessoas aqui que eu gostaria de já ter trabalhado com os jogadores. Acho o elenco muito bem montado, um elenco extremamente qualificado. E eu vou procurar fazer o meu melhor para tirar o melhor de cada jogador e a gente conseguir ter bastante sucesso junto. Em relação também à estrutura, obviamente que melhorou aqui muito, tudo isso facilita, em todas as questões. O Fluminense hoje é um Fluminense bem diferente de 2019, bem diferente para melhor. Obrigado. Boa tarde, Fernando Diniz. Boa tarde a todos. Boa tarde. Bom retorno ao Fluminense, desejo sucesso para você. Queria que você falasse já desse primeiro desafio agora, na quarta-feira. Você acho que já comanda o time no campo. O que dá para fazer em tão pouco tempo? O que você espera desse jogo? Já é um jogo decisivo, porque se perder já se complica na Copa Sul-Americana. O que dá para fazer em 2 dias? Qual é a sua ideia para essa partida, a dificuldade desse jogo? A base daquilo que eu pretendo fazer é que os jogadores se inspirem a dar o melhor, a entregar tudo que eles tiverem de todo o coração para a gente conseguir um resultado positivo na quarta-feira, que todo mundo sabe que é vital para o segmento da Sul-Americana. Oi, Diniz, tudo bem? Tudo bem, Cícero. Sucesso aí para você nessa Obrigado. volta. Eu vou até falar uma coisa que eu nunca falei em entrevista coletiva nenhuma. Eu fiquei muito feliz, parabéns ao Mário pela sua contratação, cada um tem a sua opinião. Mas sempre achei que você, naquela primeira passagem, tinha mais a oferecer, podia, se tivesse tido tempo, oferecer mais, como acho que agora você tem muito a oferecer, porque gosto, admiro muito o seu trabalho. Obrigado. E eu não falo isso para todo técnico que chega na primeira vez que eu me lembro de estar falando para um treinador. Obrigado. Pode ter certeza que é verdadeiro. Queria te fazer 2 perguntinhas. A primeira, que Fernando Diniz é esse que volta para o Fluminense 3 anos depois, apanhou muito da mídia, de torcida, fez alguns bons trabalhos, como o início no São Paulo, que foi um trabalho admirável, dava gosto de ver o São Paulo jogar. Que Fernando Diniz é esse que volta hoje, mudou a sua concepção tática, você traz novos ensinamentos para os jogadores, se aperfeiçoou vendo clubes da Europa. E a outra pergunta, eu queria que você falasse do Ganso, especificamente, porque o Ganso veio com uma grande contratação, foi muito bem no início, até com você, depois praticamente não jogou mais, ou jogou muito pouco. E hoje ele voltou e está realmente em ótima forma, sendo elogiado por todo mundo. É um jogador que tem muita vontade de mostrar aquele Ganso antigo. Você conta com ele em que aspecto? O que você tem a falar do Ganso de hoje que você deve estar observando?
Então, eu tenho uma relação muito próxima com o Ganso. Vocês sabem que eu tentei levar ele para o Santos, né? Ainda bem que não deu certo, senão ele não estaria aqui. E às vezes, quando eu falo do Ganso, e às vezes ele não está vivendo um bom momento, não estava jogando, e sou estranho para quem está ouvindo. E a gente é assim mesmo, né? As pessoas, às vezes, oscilam muito de opinião. A minha opinião sobre ele nunca oscilou. E às vezes o cara acha que eu sou louco porque eu falo coisas que eu penso do Ganso. O Ganso é um gênio. É um gênio do futebol. Um cara que faz coisas. Eu joguei com muita gente talentosa, treinei muita gente talentosa. E vi muita gente talentosa. E ele faz coisas que ninguém faz. Então ele é um gênio por conta disso. É um gênio criativo que, por algum motivo, ou por alguns motivos que a gente não sabe ao certo, não conseguiu ter a carreira que o talento dele merecia. E a gente teve aquele contato aqui na primeira passagem, eu que praticamente me meti de todo jeito para ele vir naquele primeiro momento. Foi uma coisa que eu construí junto com o Fluminense, me empenhei pessoalmente para ele vir. Acredito muito nele como jogador, acredito nele muito como pessoa. E fico muito feliz que o Abel tenha conseguido, junto com a equipe, ter colocado o Ganso para jogar antes de eu chegar, né? Senão pareceria que eu que inventei o Ganso, e não é isso. É que ele é genial mesmo. E eu fico muito feliz pelo momento que ele está vivendo. Quanto à sua primeira pergunta, certamente a gente aprende vivendo mais do que lendo e do que estudando. Todavia, eu estudei muito, revi muitos jogos que eu fiz, assisti jogo de tudo quanto é divisão, de tudo quanto é país, e certamente eu volto muito melhor do que eu parti aqui em 2019. Foram 3 anos vivendo praticamente o tempo todo trabalhando, aprendendo coisas novas em todos os sentidos, criando diferenciações táticas para os jogadores se sentirem mais confortáveis, buscando o porquê que as coisas não deram certo como a gente achava que deveria, num time ou em outro. E eu sou talvez uma das pessoas que mais me questionam do que eu estou fazendo. Às vezes as pessoas acham que você não muda, porque muitas vezes o que vem de fora é muita oscilação que tem de fora. Então as pessoas sempre acham alguma coisa vendo o jogo uma vez na televisão, e quando você vê o jogo uma vez na televisão, você não enxerga quase nada. É quase impossível você ver. Então eu pego um jogo e fico, às vezes, 5, 6 horas, 7 horas vendo o mesmo jogo para procurar entender. Então a gente está o tempo todo se revendo e procurando entender por que as coisas não funcionaram do jeito que a gente queria. Então, nesse sentido, também eu volto muito melhor e muito mais forte para entregar coisas boas para o Fluminense. Aqui. Diniz, Luiz Assado, Lance. Você falou sobre o elenco, né, do Fluminense, a montagem e tudo mais. E uma das questões que a gente fazia para o Abel era sobre priorizar competições. Eu queria saber como é que você vê isso, né? O Fluminense está numa situação complicada na Sul-Americana, né? Também no Brasileirão perdeu o último jogo. Enfim, queria saber se você já tem uma opinião aí sobre se deve priorizar ou se você acha que o elenco está pronto e, enfim, vai dar conta de todas as competições da mesma forma. Obrigada. Eu gosto muito, mas muito mesmo, do elenco que o Fluminense montou. E eu nunca tive ideia de priorizar a competição. Assim, se a gente tem chance, a gente tem que tentar ganhar todas as competições que a gente disputar. É isso que eu penso. Obviamente que a gente vai ver, vai conversar com os departamentos, conversar principalmente com os jogadores, como que eles se sentem, para poder escalar sempre o melhor time para o Fluminense ter a melhor chance de ganhar os jogos. Aqui é Diniz, tudo bem? Boa tarde, David Sharp, da Antenados na Jogada. Seja bem-vindo de volta. E a minha pergunta vai ser baseada no seguinte, na experiência pessoal, porque eu vivi muito aquele ano de 2019, naquela época que você saiu e, enfim, também o Jorge Jesus chegou no Flamengo. Eu cobri basicamente esse momento que foi quase que o mesmo. E aí, por que eu te pergunto isso? Porque no dia anterior à chegada do Jorge Jesus no Flamengo, teve o Fla-Flu, que foi 0-0, mas o Fluminense foi muito melhor do que o Flamengo. O Fluminense foi agora campeão em cima do maior rival, mas talvez o principal jogo que o Fluminense jogou melhor foi aquele 0-0, dos últimos todos, claro. Foi aquele 0-0 que o técnico do Flamengo, depois do Abel, era o Fera, o interino antes do Jorge Jesus. E eu perguntei pessoalmente, entrevistei os jogadores naquele dia do Fluminense na época, dizendo que gostavam muito de você, que você cobrava muito, mas que era, assim, excelente também como na parte pessoal. E uma das críticas a você, da imprensa, de uma forma geral,
é a questão do trato com os jogadores, principalmente depois daquela história com o Tietê, né, do São Paulo, que você estava fazendo um ótimo trabalho, ninguém esperava o São Paulo tão bem como estava, e todo mundo dava já o São Paulo como campeão, e depois daquele episódio o São Paulo caiu vertiginosamente. Eu queria que você fizesse essa relação do técnico Fernando Diniz tático, que eu também admiro, assim como o Cícero admiro bastante, e essa questão pessoal, porque naquela oportunidade os jogadores do Fluminense falaram muito bem de você, inclusive os mais jovens. Então, é muito bom você fazer essa pergunta, porque a gente gosta assim, de pegar um lado negativo. Eu já tive a oportunidade de falei uma vez só sobre esse episódio do Tietê, e a minha relação com o jogador é muito mais do que aquilo que aparece. Você pode ter certeza que também a minha vinda para cá tem uma participação de novo dos jogadores, daqueles que jogaram comigo e daqueles que jogaram contra mim. O que eu faço para o jogador é assim, uma relação amorosa que só para quem faz com amor entende. E acho que talvez a principal missão da minha vida é ajudar os jogadores de futebol a ter uma vida digna por meio do futebol. E eu tenho uma preocupação com os jogadores que quase ninguém tem. É uma preocupação igual de pai para filho. E aquilo que aconteceu com o Tietê é uma situação que eu faço igual com os meus filhos. Então esse acho que é o maior elogio que eu posso dar. E é a melhor coisa que eu posso fazer. É uma coisa que eu faço de coração aberto, e não que você fez certo. Eu não acho que eu fiz certo, mas a gente erra com o filho também. E os jogadores sabem disso. E eu falo publicamente isso e vivo isso intensamente. Tudo que eu faço é para que os jogadores consigam ter uma vida digna jogando, e principalmente quando eles parem, quando eles vão parar. Eles vão parar com 35 anos de idade na média, e eu não quero que os jogadores voltem para as favelas ou para as periferias de onde a maioria deles vieram. Que eles tenham uma vida como eu tenho uma vida. Com um filho hoje com 20 anos, estudando medicina, o outro se preparando para ser engenheiro também. Eu tenho 4 filhos. Então essa é a vida que eu quero para os jogadores. Então quando a gente vai fazer um julgamento, o julgamento às vezes é muito fácil. A gente gosta de jogar, às vezes, para a gente apontar para fora uma coisa que a gente está sentindo. Então a gente aponta, às vezes, para sentir melhor. Mas é isso que eu posso falar daquele episódio do Tietê. A minha história com o Tietê é muito mais bonita do que aquilo. Mas muito mais linda. Se alguém tiver interesse, vai buscar. Tem muita coisa para saber da minha relação com os jogadores, que elas são muito boas, e seria muito legal muita gente saber, que eu tenho muita alegria de ser do jeito que eu sou, e eu procuro, e se eu erro, eu procuro corrigir, para ser o melhor possível, porque acho que a melhor maneira de eu atingir o torcedor, que é o outro grande ator do universo do futebol, que é jogador e torcedor, para que tenha essa conexão. Se o jogador está melhor, se o jogador rende melhor, se ele é mais confiante, ele vai conseguir agradar mais aquele que está lá assistindo e passar alegria, e que os torcedores sintam orgulho. Mas a gente tem que ter o jogador com confiança, senão a gente não consegue fazer isso. A gente não consegue atingir o torcedor sem o time jogar bem, ganhar jogos. E para isso acontecer, a gente tem que saber tratar melhor os jogadores que a gente tem. Boa tarde, Diniz. Lucas César, canal Flu News. Eu primeiro gostaria de te desejar uma boa sorte para você nessa sua volta ao Fluminense. Um dos grandes méritos do seu trabalho em 2019 foi a recuperação de jogadores que estavam no momento em baixa da carreira. Então, você transformou o Alan num dos principais volantes do futebol brasileiro. O Caio Henrique, você trocou ele de posição e na lateral esquerda ele se encontrou como jogador, e hoje em dia ele atua em grande nível no futebol europeu. E traçando esse paralelo, eu queria saber do Natan, que foi um jogador que veio com muita expectativa da torcida, um jogador que veio para, em teoria, resolver os problemas de criação do Fluminense, e até aqui na temporada ele não conseguiu corresponder a essas expectativas, não teve tanta minutagem, e quando teve, não conseguiu performar num nível alto. Eu queria saber como que você enxerga o Natan dentro do seu modelo de jogo, como que você pretende utilizá-lo nesse sistema bem ofensivo, voltado para passe de bola, e quais são os seus planos para o jogador daqui para frente? Então, a primeira coisa a falar do Natan, que é um jogador extremamente talentoso, que se encaixa perfeitamente naquilo que eu penso no futebol. E eu vou fazer de tudo para poder ajudá-lo, para ele poder atender a expectativa que foi criada com a chegada dele aqui. Acho que é um jogador que tem um potencial enorme. Tá? E foi bom você falar de 2019. 2019, a marca negativa daquele trabalho foi a campanha do Brasileiro. E a gente não pode ter uma campanha como aquela. Por mais que a gente jogue bem, a gente tem que pontuar bem também. Tá? Mas, tirando isso, aquele time foi um time, com todos os problemas que a gente tinha, foi um momento muito especial também para o Fluminense.
Porque ali o Nino era um desconhecido praticamente que veio do Criciúma, o Alan, o Caio Henrique, Ione Gonzalez, mais JP, o João Pedro, o Marcos Paulo, Miguel. Então aquilo foi um celeiro, o Fluminense foi um celeiro de preparar jogadores para eles estourarem no cenário nacional, jogadores que praticamente ninguém conhecia. Então teve muito resultado também naquele time. A campanha do Campeonato Brasileiro, em termos de números, que é uma campanha que a gente não pode admitir, mas teve muita coisa positiva naquele momento também. Diniz, boa tarde. Igor Dorileu, da Band TV. O presidente Mário Bittencourt chegou a dizer há algum tempo que a sua demissão em 2019 acabou sendo um arrependimento. E agora você retorna ainda na gestão do Mário. Queria que você falasse um pouco da sua relação com ele, que parece ser muito boa, e também contasse como foi essa negociação para voltar depois de 3 anos. Obrigado. Então, a negociação foi extremamente rápida. Acho que era um desejo mútuo. E a minha relação com ele, de fato, é bem especial. Bastante especial. Tanto com ele quanto com o São Paulo Giovanni. O São Paulo me conhece desde garoto. O São Paulo são 25 anos que a gente é amigo. E o Mário a gente se conhece há menos tempo, mas é uma relação que tem uma profundidade muito significativa. É uma relação especial. E desde quando eu saí, a gente sempre se falou, a gente se fala, a gente se gosta. Eu não estou aqui porque ele gosta de mim, porque eu gosto dele, mas é uma coisa a mais. Eu acho que o trabalho que ele tá fazendo aqui é um trabalho excelente, excepcional. Eu sei o Fluminense que era quando ele chegou e o Fluminense que tem hoje. E o que pesa sempre que a gente precisa ganhar jogo, mas às vezes se você fazer o trabalho, você pode fazer o melhor trabalho do mundo, ele não te garante ganhar. Mas o que o Fluminense fez com aquilo que o Mário pegou e o que o Fluminense consegue de recursos para poder se virar no campeonato, esteve nas 2 últimas Libertadores, sempre com um time competitivo, sempre revelando um ou outro jogador, vendendo. Então é um trabalho, eu considero um trabalho, se você vai relativizar, é um dos melhores trabalhos do Brasil em termos de gestão, com certeza. Aqui, Diniz, boa tarde. Mais uma vez também um prazer te encontrar, Daniel Kaiser, da Antena Esportiva. Você já falou de como o elenco melhorou de 2019 para cá, de como o Fluminense mudou. E tem uma coisa curiosa, né, que mesmo em 2019, com os resultados não aparecendo no Campeonato Brasileiro, eu vi um fenômeno que é muito raro da gente ver, né? Que você ainda tinha um apoio muito grande de boa parte da torcida. Até em trabalhos de outros treinadores recentes aqui, a gente viu que, à medida que os resultados não iam aparecendo, existia uma rejeição muito grande também ao trabalho desses treinadores. E isso não acontecia, em grande parte, no seu caso. Mas com esse Fluminense diferente, né? Naquela época era um time que sempre brigava na parte de baixo da tabela, contra o rebaixamento, e hoje você encontra o Fluminense que está mais acostumado a brigar na parte de cima, que se classificou para 2 Libertadores de forma consecutiva. Você entende também que a exigência, a régua, o que se espera do seu trabalho subiu agora nessa passagem? Não, ainda bem que subiu, né? Isso é bom, não é ruim. E tem que subir mesmo. Eu acho que a gente tem que fazer o melhor para o Fluminense ter condições de brigar por qualquer competição hoje, nível nacional, com o elenco que foi montado. O elenco que a gente tinha também era um grande elenco, só você ver onde estão os jogadores, onde está o Caio Henrique, onde está o Alan, o JP, o Ganso continua aqui. O momento era muito diferente. Era um momento aqui, para quem viveu aquela época, sabe que as coisas eram muito difíceis. Então, hoje está tudo muito mais ajustado. E eu quero contribuir muito para que as coisas prosperem. E eu garanto a você, assim, eu vou trabalhar, eu sempre trabalhei muito, mas vou trabalhar mais ainda para que as coisas aconteçam. E esse fenômeno da torcida do Fluminense é uma das coisas que mais me encantam. De todas as coisas que eu vivi no futebol desde que eu comecei a militar nesse meio aos 9 anos de idade. Porque sem resultado parece que as pessoas estavam enxergando, eu me sentia visto pelo torcedor. E não foi um, dois, muita gente conseguia meu número e mandava mensagem. Obviamente que tinha uma parte da torcida muito descontente com a campanha, e essa parte da torcida também está justificada, eles também estão certos. Mas tinha uma outra parte muito grande que, mesmo com aquilo, tinha uma crença muito grande de que aquilo tinha que prosseguir, que aquilo iria prosperar. E isso é uma coisa... Eu nem me lembro disso ter acontecido em outros lugares com ninguém. Mas aqui a torcida conseguia enxergar que aquilo ia acontecer alguma coisa
muito positiva. E eu acho que esse fenômeno também, da minha relação com a torcida, ela aproximou muito esse retorno. E eu estou muito feliz de estar aqui. Boa tarde, Inês Jamile, do GE. Globo. Pegando carona um pouquinho da pergunta sobre o Tietê e também um pouco da que o Gabriel falou sobre a pressão ir indiretamente para os jogadores. No momento atual, o Fluminense está correndo atrás dos resultados, está precisando dos resultados. E, apesar do elenco ter muitos jogadores experientes, também tem jogadores jovens, como é o caso do André, que ontem acabou sendo expulso, no momento que se tornou chave para o jogo. Eu queria entender com você qual é o seu papel nessa blindagem, da pressão, e como você pretende atuar, principalmente pensando no Fluminense, que tem esses jogadores jovens, muitos deles que vieram da própria base do clube. A gente, no futebol, é olhar internamente e fazer o melhor que a gente pode. A gente não tem controle daquilo que está fora. A gente tem que procurar fazer o melhor que a gente puder aqui, nos nossos treinamentos, nas nossas conversas. As notícias que eu tenho e a gente percebe é que é um grupo extremamente solidário, trabalhador e que quer muito levar o Fluminense para frente. Então eu chego para otimizar todas essas coisas, que isso faz parte do meu trabalho, da minha vida inteira, de poder fortalecer esse ambiente interno, criar um ambiente facilitador para que os jogadores consigam se sentir bem, consigam sentir confiança, passem a jogar melhor, cada vez melhor e ter resultado dentro do campo. Obrigado, Fernando. Boa tarde, bom trabalho, seja bem-vindo.